canal, as pessoas não entendendo a melhor forma de usar a tecnologia e, principalmente, que eu vi mais em você, usar a tecnologia com propósito. Bom, qual é a vantagem que ele tem em relação às outras IAs? Como Gemini, ChatGPT, Claude. Por medo, ou por desconhecer, ou por achar muito difícil tecnologia. Vejo a alegria com que você fala, de você estudar a Bíblia e conseguir usar uma ferramenta para potencializar essa alegria, né? Para conhecer mais da Escritura. Vai gastar menos tempo para desenvolver os teus slides, no caso específico, e mais tempo para estudar. Isso que a gente quer apresentar hoje, né? Um pouco. Eu acho que isso aí vai trazer uma riqueza tão grande, porque a falta de conhecimento, Jorge, faz com que as pessoas nem saibam que tenham essa ferramenta, né? Para ser uma ferramenta de produtividade, principalmente para o mundo eclesiástico, eu quero te convidar a conhecer Notebook LM. É que o fato de ser inteligência artificial vai diminuir a tua capacidade eclesiástica. Não, você vai utilizar o teu conhecimento para direcionar naquilo que você quer, direcionar a IA. Quem é inteligente vai saber usar de forma inteligente a IA. Acontecia muito comigo, Jorge. Eu passava mais de 3 ou 4 dias para desenvolver um slide e eu tinha pouco tempo para estudar. Estava muito afim de abençoar vidas, e quando ele sobe para abençoar, ministrar, mas ele ia ficar impedido, sabe por quê? Porque ele não ia ter tempo para preparar. Vamos usar agora aqui, enviar arquivos, e aqui, olha, aí ele vai abrir e eu vou justamente utilizar o quê? Eu tenho aqui um livro, você tem aqui, o tempo perdido organizado é tempo roubado da criação, que tem um ganho absurdo de mais de 50% do teu tempo. É fantástico, tá entendendo? E no médico não vai deixar de ser médico, o médico não vai ser menos... Esse é o ponto. Não vai, cara. Ele apenas vai ter mais informação e informação mais assertiva, que essa é a ideia. A gente poder utilizar isso no nosso dia a dia e ver quanto a gente pode aprender e ensinar. Então, se você tivesse apenas um minuto para convencer alguém a experimentar, o que você diria? É impressionante. Todo mundo que vê diz, cara, isso gerou na IA. Por quê? Porque é muito bom. Bem-vindo a todos que eu falo aqui sobre inteligência artificial. Me chamo Jorge Alberto. Hoje eu estou com um convidado super especial. Não é só um convidado, é um amigo muito próximo. A gente se conhece há quantos anos, Samuel? Nós temos, eu acredito que tem aí quase mais de 20 anos, porque eu fui, vai fazer 20 anos, eu acho. Foi mais ou menos em 2005, 2006 que a gente se conheceu aí na freguesia, no Rio de Janeiro, né? Eu não estou mais no Rio, né? Eu estou agora em Fortaleza e foi um tempo muito bom, muito gostoso. Foi de 2005, 2006 até 2010 que a gente teve contato e a gente continuou tendo contato, intervalado ou não, né? Mas foi um momento muito bom, um aprendizado, um amigo realmente, um irmão. A Bíblia ela é muito clara quando fala que há amigos mais chegados que irmãos. Eu posso dizer isso de você também, da sua esposa, né? É muito bom. Legal, muito bom poder, né, nesse contato, ainda que longe, mas a tecnologia nos permite, né, essa aproximação agora em relação à tecnologia nos permite isso. Agora estamos conversando, matando um pouquinho dessa saudade. Quando você vier para o Rio, com certeza vai passar o período aqui com a gente, vai ficar aqui em casa. Mas Samuel, gerente de projetos, atua na área de SAP já há muito tempo nessa área de tecnologia, seminarista da PIB de Fortaleza e professor da Escola Bíblica Dominical. E o que me chamou muito a atenção, por isso entrou no podcast Inteligência Artificial, que meu podcast aqui tem o objetivo não só de gerar conhecimento, que eu sei que o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Eu quero dar conhecimento que eu tenho às vezes na igreja, eu percebo às vezes nos púlpitos, no modo geral, as pessoas não entendendo a melhor forma de usar a tecnologia e, principalmente, que eu vi mais em você, usar a tecnologia com propósito. E todas as conversas que a gente teve, na hora que você falou que eu estava utilizando o IA, e nós conversamos sobre isso e viu como você usa a tecnologia com propósito. Então, eu queria que as pessoas que assistem meu canal tivessem esse conhecimento. Eu fiquei muito ansioso para pegar um pouco, de você passar um pouco desse conhecimento, para ajudar muito pastores, seminaristas, pessoas que gostam de estudar a Bíblia Sagrada, e hoje a gente consegue usar a IA para potencializar isso, para a gente conseguir ter mais clareza no estudo, ter o conhecimento. Então, tem muitas pessoas que às vezes não fazem por medo, ou por desconhecer, ou por achar muito difícil tecnologia. Então, espero que essa informação venha trazer essa clareza, venha trazer esse conhecimento, para que muitas pessoas possam ter essa alegria, que isso, eu vejo a alegria
alegria com que você fala, de você estudar a Bíblia e conseguir usar uma ferramenta para potencializar essa alegria, né? Para conhecer mais da Escritura, eu creio fundamental, e por isso que eu trouxe você no meu canal, não só por esse motivo dessa amizade grande que a gente tem, um carinho que eu tenho pela sua vida, e esse conhecimento, e essa alegria pela palavra, de conhecer a palavra de Deus. E o meu desejo do coração com essa live é que muitos pastores e pessoas que realmente estão preocupadas em conhecer a palavra de Deus possam usar para potencializar esse conhecimento, para gerar sermões, para gerar conhecimento, para gerar coisas que às vezes ele não conseguia entender antes. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco, eu trouxe aqui você falar um pouco dessa ferramenta, né? Já falar, mas eu queria agora que você desse as considerações iniciais sobre, para quem nunca ouviu falar do notebook LM, né? Para quem nunca ouviu falar sobre o notebook LM, o que você tem para dizer sobre o que a gente vai falar nesse nosso podcast de hoje? Bom, o notebook LM, que por sinal até eu quando fui abrir essa semana, verifiquei que o nome foi mudado para Gemini Notebook, né? Então é uma coisa bem nova, né? É coisa dessa semana mesmo. E, bom, qual é a vantagem que ele tem em relação às outras IAs? Com Gemini, ChatGPT, Cloud, é que você delimita a fonte. Você diz o que é que você quer buscar. E uma das experiências muito boas que eu tive foi justamente a leitura de um livro e o livro me chamar a atenção, e aí eu quero estudar aquele livro por capítulo. Aí como é que eu faço? Eu utilizo uma ferramenta chamada I Love PDF, que ela vai lá e transforma em páginas um determinado capítulo, e aquele capítulo eu jogo dentro do notebook LM, e ali eu extraio de uma forma mais assertiva aquele capítulo, direcionando para aquilo que eu quero. Então, isso é muito usado para você transformar um capítulo interessante num esboço de um sermão, ou até mesmo numa aula de EBD. Então, é muito rico. Eu faço isso na sala de EBD. Eu tenho uma sala para jovens, né, que a gente está estudando as bem-aventuranças, e eu utilizei os livros de Spurgeon justamente usando essa premissa. Eu pego o determinado capítulo e vou desenvolver usando o notebook LM. Claro que a gente tem que estar olhando para verificar algumas coisas que são geradas, é tanto que o próprio notebook LM ele tem uns pontos de melhorias, que é rever algumas coisas que pode sair com erro de ortografia, alguma palavra sair errado, então a gente vai corrigir. Mas, assim, eu diria que para a pessoa que está numa escola bíblica dominical, um pastor, um seminarista, querido, você vai gastar menos tempo para desenvolver os teus slides, no caso específico, e mais tempo para estudar. E você consegue focar, depois de um estudo de um determinado livro, você se preocupar em pegar os slides e revisitar, estudar para preparar uma melhor aula. E aí você consegue ser mais didático, mais assertivo. E é isso que a gente quer apresentar hoje, né? Um pouco. Eu acho que isso aí vai trazer uma riqueza tão grande, porque a falta de conhecimento, Jorge, faz com que as pessoas nem saibam que tenham essa ferramenta, né? Ou vai usar um simples chat GPT que às vezes não permite trazer essa coisa de uma forma tão clara. Eu tenho que criar um prompt, e aí vem entrar aquela parte de engenharia de prompt, que aí já fica muito mais, vamos dizer, complexo para algumas pessoas. Para alguém que está começando agora, que quer utilizar a IA para ser uma ferramenta de produtividade, principalmente para o mundo eclesiástico, eu quero te convidar a conhecer o Notebook LM. Realmente ele traz aí uma riqueza e um conceito de produtividade que é muito bom. Seja até mesmo para você, por exemplo, você produziu uma aula, aí você quer transformar aquela aula num esboço para pequenos grupos. Ele faz isso tranquilamente, entendeu? E é ótimo. Eu quero fazer o slide, eu quero fazer um sermão. De uma fonte só, você faz 2, 3 coisas. E aí você consegue realmente expandir. E cada vez, gente, olha, infelizmente há um preconceito de algumas pessoas, principalmente no mundo eclesiástico, antes mesmo da gente mostrar, gente,
é que o fato de ser inteligência artificial vai diminuir a tua capacidade eclesiástica. Não, você vai utilizar o teu conhecimento para direcionar naquilo que você quer. Isso não vai te fazer menos ou incapaz ou menos incapaz por conta de você direcionar a IA. Quem é inteligente vai saber usar de forma inteligente a IA, entendeu? Quem conhece vai poder utilizá-la e vai extrair melhor. Eu tenho Mu- experiências, assim, fantásticas. Eu quero só citar uma aqui, bem específica. Eu estava estudando, fazendo a minha leitura no início do ano de Gênesis, e a igreja, a PIB de Fortaleza que eu pertenço, ela tem a leitura sistemática todo ano. Então, mais ou menos ali no início do ano, eu estava lendo o capítulo 16 e o capítulo 21 de Gênesis. E esses dois capítulos têm uma coisa em comum. São dois desertos de Agar. E aí eu fiquei, poxa Senhor, mas não é um, é dois. E aí o que é que eu fiz? Eu utilizei a IA para perguntar quais são as semelhanças e diferenças desses dois desertos. E em cima disso eu fui lá e joguei no notebook LM e saiu uma bela de uma apresentação. E depois eu usei aquela mesma apresentação para fazer um esboço de uma pregação que tem me abençoado muito. Assim, quando eu fui, por conta justamente de eu jogar para IA, poxa, IA, me diz aí quais são as semelhanças e diferenças desses dois desertos. E foi fantástico para mim. Eu tenho tido feedbacks muito bons de algumas igrejas onde eu fui ministrar sobre esse tema, que as pessoas saíram muito edificadas. Porque a gente às vezes passa despercebido e a IA vai trazendo. Claro que você tem que conferir, você tem que analisar, tem que ver realmente a interesse, mas assim, quando você faz as perguntas certas, ou seja, usando bem a sua inteligência, a IA é uma ferramenta muito, muito poderosa, gente. Muito boa mesmo. Você Esse é tocou. um exemplo assim que eu tenho, né? Um dos Uhum. exemplos. Mas pode falar, Jorge. Você tocou em vários pontos muito importantes, mas eu vou pegar pelo menos um em relação a você utilizar a inteligência artificial com inteligência, em relação a também a você usar o notebook LM, como você falou, que ele consegue ter essa particularidade, né? Que você fez essa diferenciação muito bem. No chat GPT, você tem risco de alucinar muito mais, você tem que ter muito mais preocupado com esse prompt, porque ele não só vai te dar aquela informação, mas ele pode buscar informações que ele mesmo tem armazenado dele, do treinamento dele, diferente do notebook LM, como se tivesse dado um treinamento, né? Você dá um treinamento Isso, específico por dele. Por isso que os professores, eu acredito, professores, seminaristas, realmente deveriam usar mais, que ele é uma das ferramentas que ele consegue não ele foca para não alucinar com realmente com as informações que você passou ali. Ele fica mais restrito com as isso. informações que você ensinou para ele, né? Então, o que você tocou aí é fundamental de termos de conhecimento. E eu já queria, antes de você mostrar a ferramenta, queria fazer mais uma pergunta que me gerou, que eu fiquei curioso. O que mais chamou a sua atenção para começar a usar? Eu acho que muitas pessoas que estão aqui nesse podcast vão querer entender. O que te gerou mais, chamou mais sua atenção para começar a usar uma ferramenta de IA? A qualidade dos slides me chamou muito a atenção. É, tudo bem, ele é gerado em imagem, e no tempo que eu comecei, eu não conseguia revisitar e rever, que até uma das funções que tem no notebook LM, você rever aquele slide. Então, se você gerasse um slide que estava com algum tipo de erro pontual, que é muito pouco, hoje está muito melhor. Eu falo isso há uns 6 a 8 meses atrás. Você perdia aquilo, você tem que refazer tudo. Porém, na época, a qualidade e o direcionamento das fontes foi um fator fundamental. Eu não, eu não vou misturar dentro do mundo da IA fontes de pessoas que eu não conheço. Você está entendendo? Então, existe um perigo muito grande. Quando eu tenho uma corrente teológica, eu tenho uma fé onde eu confessional, né, baseado naquilo que eu creio, e aí eu trago uma fonte que não é aquilo que eu acredito, vai trazer um direcionamento, principalmente para o professor da escola dominical. Você não vai trazer um alimento, né, que vai gerar problema, né? É o que tinha lá com
que no Velho Testamento sobre a morte na panela, né? Que foram trazer uma comida que estava errada, né? Uma fonte errada. Então a gente pode pegar e fazer isso, fazer um trocadilho com a IA. A gente pode utilizar uma fonte que vai trazer um ensinamento que pode trazer morte tanto para a igreja como para os alunos do EBD. Então, quando você tem um livro que você conhece o autor, que você já leu, que você já sabe que a fonte é segura, então você só utiliza ele como fonte, direciona o teu trabalho em cima desta fonte, então você consegue ter uma integridade de dados e um direcionamento, vamos dizer, teológico muito assertivo, tá entendendo? Porque você não foge Hum. daquilo que você quer, e aí você consegue desenvolver um trabalho bom, as pessoas saem gostam muito, né? Eu tenho uma felicidade de estar numa igreja, a PIB de Fortaleza, que tem uma infra muito legal. As salas, nós chamamos de Alameda, da Escola Bíblica Dominical, ela tem lá uma TV de 40 polegadas, então você consegue colocar ali slides, né, projeção, e fica uma coisa muito boa. Então, o pessoal consegue ter ali uma aula no nível de uma universidade, tá? Eu agradeço muito a Deus por essa estrutura, agradeço ao pastor Marcos, assim, por ter idealizado, né, que é o pastor da nossa igreja. Então, assim, mas é algo muito interessante, sabe? Por quê? Porque ali não há aquela desculpa que a pessoa não vai conseguir absorver, porque a infra que é apresentada, junto com a tecnologia que a gente utiliza, a gente sai realmente com um direcionamento bom. Claro, o mais importante é o conhecimento. Eu estou utilizando isso porque é meio, querido. Você não vai, por exemplo, o que acontecia muito comigo, Jorge? Eu passava mais de 3 ou 4 dias para desenvolver um slide e eu tinha pouco tempo para estudar. Hoje eu costumo fazer o slide em 1 ou 2 dias no máximo, porque eu ainda reviso, dou uma olhada, confiro para ver se os textos estão aderentes, mas elaborar mesmo é um dia, e no máximo um dia, ou eu diria até menos. Eu só estou sendo precioso aí, entendeu? Porque quando você joga dentro de uma ferramenta dessa, ela cospe em menos de 30 minutos, entendeu? Só que você aí tem que ter o cuidado para escolher os temas, para você não, entendeu? Mas assim, o que é que isso facilita muito? Eu tenho mais tempo para estudar e menos tempo para desenvolver a ferramenta, entendeu? E isso me ganhou um tempo muito grande nesse dia de corre-corre. A vida da gente é muito corrida. A gente precisa de tempo para estudar a palavra, entendeu? Meu foco não é ferramental, meu foco é conhecimento. Meu povo se perece pela falta de conhecimento. Não tendo conhecimento, o povo se corrompe. Então a gente tem que trazer o conhecimento da palavra. Muito importante isso. Muito bom o que você falou, você tocou num ponto, acho que chave do nosso podcast aqui, em relação a. Eu estava justamente, baseado no que você falou, eu estava escutando justamente um pastor comentando disso, comentando que ele, poxa, eu não ia conseguir levar a EBD hoje, mas eu consegui preparar o slide. Olha só, ele tem um conhecimento, ele é professor, ele tem um conhecimento de vários anos, tem mestrado, doutorado, ele estava muito afim de abençoar vidas, e quando ele sobe para abençoar, ministrar, mas ele ia ficar impedido, sabe por quê? Porque ele não ia ter tempo para preparar. E ele Isso. sabe do que ele fala, ele tem um conhecimento, mas ele ia ficar impedido. Ele falou, poxa, naquele momento eu ia dispensar, mas vou tentar usar uma ferramenta. Ele nem tinha tanto conhecimento, ele usou a ferramenta e conseguiu gerar. Resumindo, ele conseguiu fazer isso que você falou, ele conseguiu abençoar. Imagina, agora ele pode dar mais EBDs, ele pode agora abençoar mais pessoas, ele Isso. agora pode multiplicar. Então, ela potencializa, ela gera isso. Então, eu percebi isso quando ele falou, caramba, é isso que a tecnologia pode ajudar ele a tirar esse atrito que você falou. Ele tinha muito de atrito, demora muito, então eu não vou assumir mais 2 EBDs, não vou assumir mais aquela Não. aula, porque como? Se eu não consigo preparar para cada uma. Ainda mais a gente gosta de fazer com zelo, gosta de fazer preparar. Isso. Então, a ferramenta te botou, te tirou o tempo daquilo que realmente ela consegue fazer bem e você ficou naquilo que, Deus, o que eu vou. Naquele tempo de oração, naquele tempo de busca de conhecimento, que só o ser humano pode fazer. Aquilo que você vai falar, aquilo que Deus te revelou. Então, esse que eu acho que é o ponto-chave que você pegou. E outra coisa, vou aproveitar agora falar do meu livro, que você comentou uma coisa importante. Hoje eu acredito muito que
o seu conhecimento que é multiplicado com a IA. Se não tiver conhecimento, não adianta achar que você vai Não, fazer a IA para potencializar, que ela vai potencializar o nada. Então, o que acontece? Você é só apertador de botão, e apertador de botão vai ser substituído pela IA, provavelmente no emprego. Então, o que você fala que eu falo no meu livro, eu acabei de criar meu livro, legal, legal, olha. que é Inteligência Artificial, como dominar esse novo superpoder. Um guia para jovens, pais, professores, pastores, profissionais e empreendedores. Entender, justamente o que você falou, e eu falo, eu já dei palestra a alguns professores, é muito interessante na tua fala, que alguns professores falam, muito obrigado pela sua palestra, porque os alunos, muitos usam a IA só para pegar, só para fazer o trabalho, mas eles não sabem nem o que eles fizeram, eles não sabem a fonte, eles não sabem nem o que usaram. Então, obrigado por essa palavra de ensinar eles a estudar, a importância de eles estudar, a saber pedir para a IA e saber avaliar o resultado. Você falou isso várias vezes na sua fala. Saber pedir, ter conteúdo para pedir e ter conteúdo para saber avaliar a sua resposta. E ter Isso. essa análise. Então, eu até vou ter esse meu livro, depois acabei de Legal, falar. legal. Depois me passa o link aí para a gente comprar também, viu, querido? Porque é abençoado. Mas assim, vamos então fazer algumas Uhum, demonstrações. Fiz uma pequena apresentação aqui para uhum. direcionar. A gente pode colocar agora? Pode, pode. Então, vamos ver aqui como é que a gente vai trazer esse conhecimento, porque eu acho que é muito importante para todos que estão aí apresentar, entender como é bom a gente dividir conhecimento, né? Uhum. Bom, você está conseguindo ver aí? Sim. Bom, o Gemini Notebook, que é o antigo Notebook LM, é uma coisa muito nova, então, assim, é uma nova pasta inteligente. O que isso quer dizer? Eu vou colocar os dados que eu quero, e aí você vai ver nessa imagem aí PDFs, tem vários e vários meios, né? Tem uma própria página ali de um livro amassado, tem textos, tem anotações, então isso tudo são encarados como fontes, né? Que é isso que vai fazer com que a nossa ferramenta ela seja cada vez mais rica na hora de trazer um conhecimento e compartilhar ele com as pessoas. Então, eu direciono para aquilo que realmente eu quero tratar. Não adianta eu misturar um tema teológico com um tema político, com a fonte política com a fonte teológica. Não, se eu quero falar de teologia, se eu quero falar de um determinado tema, quanto mais eu direcionar, melhor. É por isso que é importante a gente conseguir pegar um bom livro em PDF e tornar aquele capítulo ou parte daquele capítulo a tua fonte para em cima daquilo você desenvolver. Isso facilita bastante e direciona a IA para trabalhar com a fonte mais restrita. Quanto mais você abrange, se você botar todo o livro, ele vai ficar um alto grau de abstração. Isso vai gerar uma informação muito rasa. Mas quando você chega para ela e coloca um capítulo, então isso torna um direcionador. E aí você quer falar. Eu me lembro que eu até já fiz um podcast na própria PIB Fortaleza, sobre Lembrai-vos da Mulher de Ló. Eu usei um livro chamado Santidade, de J.C. Riley, peguei aquele capítulo e eu utilizei, claro que eu estudei o livro, e aí mas eu usei aquele capítulo onde tem falando sobre esse tema para eu poder desenvolver esse podcast. Então foi muito rico. Então isso facilita, direciona. Você que é professor, você que é estudante de um determinado tema. Por exemplo, eu quero fazer para quem vai fazer concurso público. Você pode utilizar muito bem essa ferramenta. Por quê? Você vai pegar seus PDFs, vai pegar as fontes que você tem, até mesmo sites, onde você vai conseguir enxergar onde é que tem ali um determinado tema que você quer tratar e direcionar para você gerar cadernos, né? Já que o notebook ele tem esse conceito de cadernos, e aí você vai conseguir pegar, eu quero estudar área jurídica, eu quero estudar Constituição, eu quero estudar um determinado tema, português, matemática, lógica. Então você direciona. Não é só para a área eclesiástica. O próprio fato, por exemplo, eu estou estudando no seminário. Então eu pego um determinado tema e jogo no notebook LM
para eu extrair, eu até posso fazer ali até quiz, né? Posso fazer ali um simulado. Tem muita coisa interessante, tá bom? Então, essa é uma das coisas interessantes dentro do Notebook LM. Tá? E aqui, passando, aí você tem aqui, o tempo perdido organizado é tempo roubado da criação, que é justamente o que a gente já falou. A gente, quando não tem os dados compilados de uma forma organizada, é como essa imagem aí, que tem um monte de coisa misturada e você não sabe onde você vai buscar, ou então você precisa ler um livro todo para poder capturar um determinado capítulo que você quer palestrar sobre aquele capítulo. Não há problema, é bom ler um livro, e eu recomendo, eu acho que a gente enriquece muito com o livro, mas se você já sabe que aquele livro tem um determinado tema, e aquilo que você vai direcionar a tua palestra, ou ministração, estudo, direcionado, então você utiliza o Notebook LM nessa hora para extrair e trabalhar só com aquele capítulo, só com aquele tema que te interessa, entendeu? Então, você, de uma complexidade grande de dados, hoje é um grande problema. Nós hoje temos muita informação, nós temos acesso a muita informação, mas quando a gente começa a ter muita informação, se a gente não direciona ela, a gente acaba não absorvendo nada, entendeu? Então, nessa hora, o Notebook LM, que agora é Gemini Notebook, ele consegue nos ajudar de uma forma primorosa, ok? Então, Ok. aqui, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou aproveitar e vou abrir o Notebook LM, viu, Jorge, para a gente poder Uhum, ótimo. já começar a brincar com ele aqui, tá? Uhum. E aí a gente poder fazer um trabalho mais direcionado aqui. Deixa eu ver aqui. Então, as fontes, quando você vai abrindo aí as fontes, você pode botar o quê? Um PDF como entrada? O que que você pode botar como prompt de entrada? Um PDF, um link da web, Seria vídeo? interessante aí um PDF. Sabe por quê, Uhum, querido? Porque aí a gente consegue fazer um trabalho mais direcionado. Pronto. Vamos uhum. colocar aqui. Tá vendo a tela, a minha tela? Tô. Sim, aham. Pronto. Essa é a tela inicial do Notebook LM, que agora é Gemini Notebook. Uhum, Certo? Então aí o que é que acontece? Você vai criar um novo caderno, que chama aqui meus notebooks. Eu tenho vários e vários temas aqui, ó, onde eu uhum, já tenho aí uma quantidade enorme então, de cadernos. Então, cada caderno vai te ajudar a você sobre um determinado tema. Então, uhum. eu posso, aqui, ó, aqui eu peguei alguns temas do seminário, palestras, o SAP que eu utilizo, a EBD, eu tenho aqui algumas coisas relacionadas a uma palavra que eu justamente falei, a palavra de H e os dois desertos. Então, você pode classificar os temas para facilitar na hora de você pesquisar, entendeu, querido? Uhum. Aí você dá uma Então, organizada, né? dá Por uma nome. organizada Uhum, por temas aqui. Ó, tem um seminário, eu tenho aqui um projeto que eu trabalho, do meu trabalho, tem um tema pessoal sobre milhas e pontos, tá entendendo? Então, assim, caramba, que você legal. consegue, tem muita coisa aqui que você pode direcionar. E uma coisa boa é justamente você utilizar os sites, porque eles vão trazer essa informação de uma forma mais atualizada. Então, vamos criar um caderno, Uhum, criar um uhum, notebook. Então, aqui ele abre. Então, ele começa a mostrar como é que você vai fazer aqui. Você pode enviar um arquivo, você pode usar o site que aqui vai ter a oportunidade, enviar arquivos, onde você uhum, pode colocar um arquivo que é justamente o que a gente vai fazer daqui a pouco. Você pode usar os sites, onde você pode usar o YouTube ou um site qualquer, onde você uhum, pode, por exemplo, quando eu quero fazer quando eu sei que tem uma coisa nova no mundo de milhas, eu utilizo um site onde tem informações mais consolidadas e mais atualizadas, que é uma coisa que a cada 3, 4 meses já muda. E uhum. aí você utiliza isso aí. Então você pode usar o YouTube. Eu me lembro que uma das coisas interessantes, quando eu fui fazer uma EBD, eu estava falando sobre Cristo, Antigo Testamento e Cristo. E na hora que eu estava buscando a fonte comum que eu estava usando, que era aquele livro de PDF, um livro em PDF do Spurgeon, que estava falando sobre as bem-aventuranças, eu achei que o tema ele não estava muito rico. Aí o que é que eu fiz? Eu utilizei o PDF como fonte, mas também utilizei um, um youtuber que eu acompanho,
que é um teólogo, que estava justamente trazendo o tema que eu queria tratar. Então, você consegue fazer um merge, né? Você consegue usar duas fontes diferentes para o mesmo tema e enriquecer a tua apresentação, ou os teus dados para usar na hora de você querer direcionar o que você quer fazer, o esboço, um esboço de pequeno grupo, uma palavra que você quer dar, um estudo, entendeu? Então é muito interessante isso. Você pode usar o próprio driver, né? E você pode fazer um texto copiado. O que seria o texto copiado? Vamos lá. No caso de H, os dois desertos, que foi aquele do capítulo 16 e do capítulo 21 de Gênesis, o que é que eu fiz? Eu fui para o Gemini e perguntei, Gemini, me dá as diferenças. Aí ele me trouxe aquelas diferenças, e eu fui lá e copiei aqueles dados e joguei nesse texto copiado, e ele foi lá e gerou os slides para mim, e eu pedi para que cada slide trouxesse versículos relacionados a cada slide, 2 ou 3 versículos. Então, isso enriqueceu bastante, e em cima desse enriquecimento eu voltei para o Gemini, e agora eu fui lá e pedi ele agora, a gente vai mostrar isso, como é que faz. Me gere agora um esboço de uma pregação. Então, assim, você usa o próprio Gemini para criar a fonte, transforma ela em fonte no Notebook LM, e ele depois pode voltar para você como esboço. Então é bem interessante, porque ele é co-criador, o Gemini, e depois ele vira fonte, depois ele volta para ser um gerador de um trabalho final. Você Então fez várias interações. Você ora bota PDF, ora bota PDF e sites ou alguma, como você isso, falou do YouTube. Isso eu nunca tinha feito, botar os dois juntos. E também isso, você às vezes pode pegar um texto copiado, que é como se fosse um prompt, né, para você botar, ou um drive. Então você isso. enriquece, usa a própria LLM às vezes para poder já pegar um conteúdo inicial desse prompt. Que legal. Você direciona, você pode pegar Uhum. dentro de um chat GPT, do Claude, ou do próprio Gemini. Eu uso muito o Gemini porque eles se conversam, né? O notebook, eu vou mostrar aqui para vocês. Eles estão sempre conversando. E vendo alguns comentários, né, que o Gemini deu uma desenvolvida legal. Então, eu disse, ó, já que eles se conversam, eu vou utilizar mais o Gemini. Eu pago hoje, mas você não precisa pagar para ter essas ferramentais. Esse ferramental não precisa, você não necessariamente. Eu pago porque eu tenho bem assim, as coisas chegam para mim com certa antecipação. Então, para mim é importante conhecer logo para poder estar sempre utilizando e sair na frente, como dizem, né? Mas necessariamente você não precisa pagar. Então vamos usar agora aqui, enviar arquivos, e aqui, olha, quando aí ele vai abrir, e eu vou justamente utilizar o quê? Eu tenho aqui um livro que é um comentário bíblico do pastor Hernandes Dias Lopes, e tem o capítulo 8 desse livro. Esse livro é de 1 Samuel, e eu vou copiar justamente, eu coloquei por página, querido, olha, deixa eu abrir aqui só para você ver, página 8, página 9, olha, você vai ver aqui que eu estou por página. Olha aqui, deixa eu abrir mais um pouquinho, é porque não, o nome ficou muito grande, mas cada uma aqui é uma página, tá? Aí Uhum. eu utilizei o I Love PDF. Eu não quero mostrar muita coisa para vocês nesse momento da I Love PDF, porque senão vai ficar Muita informação. muita Uhum. informação. Mas olha, percebem que ele fala aqui do tema a transição da teocracia para a monarquia em Israel. Aqui foi um tema que eu ministrei numa igreja, falando daquele texto que Samuel fica triste quando o povo pede um rei, tá? Então, isso é justamente no capítulo de Samuel, de 1 Samuel, onde tem aquele texto que Deus diz assim, olha, não fique triste, ele não rejeitou a você, rejeitou a mim, porque eles queriam um rei como as outras nações, foi quando eles pediram que seja o rei Saul. Então, eu utilizei isso aí para poder fazer uma ministração. Então, eu peguei os comentários desse livro, usei aqui e coloquei como tema para mim, tá? Então, deixa eu só terminar aqui. Terminou isso aqui, ó. Você vai ver que ele já bota um nome no caderno, tá? Certo? E Aí já o que cria é que eu vou. automaticamente o nome. Já cria um nome. Mas você pode Uhum. alterar, tá? Você pode chegar aqui e colocar uma outra coisa. Teocracia no governo. Teocracia
teocracia em Israel, vamos colocar aqui, você pode colocar uma outra coisa, entendeu? Você tem liberdade de fazer essa alteração, tá? Uhum. E aí, o que é que eu quero fazer? Eu quero ir aqui para... Você percebe aqui que aqui tem um estúdio onde você tem vários, tem um resumo, tem a apresentação de slide, você tem um resumo de áudio aqui, tem um mapa mental, você tem cartões para você fazer perguntas e respostas, tem um teste, tem um infográfico e tem tabela de dados. Então, você consegue fazer aqui uma série de como é que se diz, de artefatos gerados fruto dessa fonte. Então, eu posso gerar aqui o quê? Apresentação de slides, ó. Pode ver. Quando eu clico aqui em cima, ele vai gerar. Eu posso chegar, só que dizer assim, ó, gerar um slide, uma apresentação com 10 slides, colocando 2 textos bíblicos relacionados em cada slide. Okay? Só isso que eu estou colocando. Então, ele vai gerar, eu só estou dando uma pequena informação. Isso é um prompt simplíssimo. Eu não diria que isso é um prompt, é só um direcionador, tá? Então, eu posso gerar... eu podia não botar nada aqui, poderia, e ele geraria do mesmo dele, mas eu estou querendo usar com 10. Eu boto gerar aqui, e aí ele vai rodar aqui, olha, percebe que ele está gerando aqui, ó? Ele está gerando uma apresentação, tá? No decorrer na nossa apresentação, ela vai estar pronta. Então, a gente pode voltar aqui para a nossa apresentação, certo? Que é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando, cortando um livro de 400 páginas, estou pegando um determinado capítulo, que eu usando o I Love PDF, e aí você vai o quê? Você vai isolar. Não confunda aí, separa apenas o capítulo que você precisa estudar. Então, eu usei só aquele capítulo 8 de 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel. Eu envio como PDF fatiado, o I Love PDF faz isso, e eu vou perguntando quais são as ideias mais importantes aqui. Então, eu consigo direcionar. Aí, o que é que eu direcionei? Eu direcionei para fazer um slide. Mas eu posso chegar ali embaixo, aqui, ó, quando eu volto para cá, deixa eu trazer para cá, eu posso perguntar em que capítulo Deus, em que capítulo Saul é escolhido como rei? Não, em que capítulo Israel pediu um rei a Samuel, né? A Deus, vou botar Deus. E aqui ele vai trazer, certo? Uhum. Vamos Ele ver tá aqui. fazendo, tá gerando um Aqui, ó, o artefato lá pedido do formal. PowerPoint. A primeira Samuel, em paralelo é multiprocessador, tá? Em paralelo à geração da apresentação, ele tem aqui, ó, pedido formal. Primeiro Samuel 8, 4, 5. Construir, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então, eu consigo eu não sei onde é que tem, se referindo no livro, tal capítulo. Por exemplo, o que a gente usa muito para quem vai fazer palestras e ministrações? Eu uso algumas frases. Por exemplo, um homem levantado por Deus no tempo de Deus não faltará a provisão de Deus. Eu sei qual é o livro, mas eu não sei que capítulo tem, eu quero ter certeza que foi tal autor do livro que fez. Então, eu posso colocar todo o livro no PDF e perguntar a ele. Eu pode fazer isso dentro de uma outra IA? Posso, mas aqui eu vou ter uma informação mais direcionada. Eu posso, ao invés de usar o livro todo, eu usar só um capítulo. Você entende? Então, eu consigo diminuir o alcance e eu não consigo carregar muito a minha IA com informações e extrair dela até perder meus créditos, né? Tem muitas... Perder crédito ou gerar alucinações, né? Entendeu? Então, assim, e aqui ele vai dando uma explicação, olha, motivações do povo. O povo foi motivado pela velhice Samuel e pelo mau comportamento. Então, você que quer fazer um pequeno enxerto na palavra que você quer trazer para o povo, como pastor, seminarista ou até professor. Então, você faz uma pesquisa dessa, que você tem certeza que está fazendo parte dessa fonte, você já direciona. Então, você consegue ter aí uma informação de bate-pronto, direcionando para você. Eu não preciso ler o livro? Pode ler, mas aqui você consegue trazer
de uma forma mais direcionada, ao invés de você pegar um monte de livro, porque eu me lembro que meu pai, como pastor, ele pegava 3, 4 livros e começava a comparar. Então, imagina o tempo que se perdia, né? Então, você hoje consegue usar a tecnologia usando o PDF, coloca dentro do notebook LM e ele vai lá e diz justamente aquilo que você quer e facilita a tua vida, né? Então, é muito bom isso. Eu sou apaixonado por por essas ideias. Ó. Porque o mau comportamento dos filhos de Samuel motivou o povo. Ele gera perguntas para você, quiz para você, aí você vai. Isso é bom, porque como professor de escola bíblica dominical, você vai se deparar com algumas dessas perguntas. Então, ó, aí ele fala, Joel e Abias foram um dos fatores e tal, porque eles não estavam exercendo o papel corretamente como pessoas que tinham sido chamadas para servir na casa do Senhor. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo utilizando a ferramenta. Ok, Jorge? Ok, ótimo. Beleza? Vamos voltar aqui Beleza. então para a apresentação da gente quando tá saindo do fogo aqui, né? É bom porque a gente faz ao vivo, É, tá bom? E aí ótimo. aqui, ó, a gente passando para cá e tem um fim dos links esquecidos. O que é isso aqui? Ah, você chegou, encontrou um link e aí você joga no seu bloco de notas e depois você perde o bloco de notas ou no salvo alguma coisa. Então, você encontrou uma coisa interessante, principalmente no YouTube. A gente no YouTube tem hoje cursos. Então, você pode pegar aquele curso e você pode jogar para dentro, ou até uma palestra, alguém direcionado para um determinado tema. Então, você vai lá, ou até mesmo, por exemplo, você ouvir uma palestra de um pastor, o que o tema é o tema que você vai tratar, por que não usá-la? Eu pego o link do YouTube e aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. Vamos, vamos fazer isso aqui. Então, eu posso chegar aqui no YouTube. Tá vendo aí minha tela, Jorge? Então, sim. Tá? Então, eu posso pegar aqui e eu posso pegar aqui. Vamos lá. Eu vou usar a PIB Fortaleza. Eu tenho até um vídeo aqui meu, tá? Me permita fazer propaganda do meu. Opa, não é nem desse vídeo aqui, perdão. Opa, não. Vamos pegar um vídeo que eu tenho aqui. A essência do. Bom, esse aqui, eu posso pegar esse vídeo aqui, que foi o último que a gente teve lá na PIB Fortaleza, e aqui eu posso chegar e posso usar. Olha aqui, ó. E aqui, ó. E eu posso criar um outro caderno. Tá vendo aí, Jorge? Posso criar um outro Então, caderno sim. para não perder Pode. site aqui. Olha, eu abri um outro caderno, gente. Deixa eu voltar aqui, porque eu fui rápido, tá? Olha, criei um novo caderno. Esse caderno aqui, Teocracia, tá vindo aqui. Eu criei esse caderno agora, tá? Criei esse caderno. E aqui eu posso chegar e colocar o link do que tem aqui. Então, eu vou inserir e ele vai transformar a essência que não pode... A essência do caráter cristão, que foi o sal da terra. Foi o tema justamente que eu falei nesse podcast. Então, aqui ele traz até algumas perguntas, como o exemplo do Sal ajuda a entender do Sal ajuda a entender o cristão. Então ele já traz algumas perguntas prontas, baseado naquilo que ele leu do texto. Então percebe que um simples link de o YouTube ajuda a gente a pegar e utilizar como fonte. Eu posso pegar, eu quero ministrar sobre esse tempo, o sal da terra, junto com um livro que fala sobre sal da terra, e posso mesclar o livro com uma coisa com a outra, entendeu? Eu posso chegar aqui, vamos usar o Gemini aqui, ó, Gemini, e posso dizer assim, quais são as utilidades do sal no cotidiano. E aqui em cima disso eu posso mesclar com a informação culinária, então vai dar sabor, conservação. Então, o evangelho, ele vem conservar as pessoas, vem trazer aí, cortar o amargor, né? Então, assim, tem uma série de coisas que você pode usar. Então, eu posso pegar esse dado aqui, copiar a resposta, ó, eu estou pegando ela aqui, e eu posso colocar aqui dentro, como fonte. Onde? Adicionar fontes, tá? Eu copiei lá, tá? Hum. Texto copiado. Aí eu chego aqui e coloco, para poder
ter mais uma fonte, entendeu? Então, Isso no mesmo estudo, isso no mesmo estudo. Então você. eu utilizei as particularidades do sal no cotidiano para mesclar com o assunto, para ver como é que a IA vai, junto com essas duas informações, gerar alguma coisa. Eu posso fazer uma apresentação, eu posso pegar aqui e fazer uma coisa interessante, chama-se áudio. Eu posso pegar aqui, ó, e gerar um áudio, tá? Aqui, ó. Personalizar resumo de áudio. Eu posso gerar um áudio, e esse áudio ele vai ter duas pessoas conversando sobre o tema. E aproveitando, qual o recurso que você acha mais interessante? Eu vi que tem várias opções aí. Você que usa bastante, eu vi todas que você mostrou lá no início, a quantidade de trabalhos já feitos utilizando. Qual o recurso que você acha assim, mais interessante, que mais te impressiona? O que eu mais me impressionei foi os slides, porque eles ficam muito bons. Mas, por exemplo, eu que preciso estudar para uma certificação da SAP, né? Ou eu preciso estudar para o seminário, eu posso usar esse áudio que eu estou fazendo agora para poder, na academia, eu estar ouvindo, quando eu estou treinando, eu estou ouvindo, eu tenho um conhecimento passivo, eu posso utilizar esses testes aqui para poder fazer perguntas para mim, entendeu? Então, Pergunta por aquele exemplo, assunto que você botou, como é fonte e como exatamente texto. Uhum. isso. Aí ele vai gerar aqui 50, 30 perguntas, criar um teste para estudar. Isso é como se fosse um simulado para você. Então, o cara que vai estudar para concurso, isso aqui é fantástico. O cara vai fazer uma certificação, isso é fantástico. Por quê? Porque você vai utilizar a fonte, que ele vai pegar só aquilo que você quer e vai transformar em várias perguntas. Você não vai gastar tempo fazendo pergunta. E aí ele vai trazer várias opções e a gente pode gerar aqui para depois a gente Aproveitando verificar. que você está gerando aí, eu fazer a fala do livro de novo, porque eu falo sobre a nova forma de aprender com IA, e você comentou sobre isso agora. Essa nova forma, hoje você é o protagonista do seu aprendizado, você está mostrando aí na E prática. isso, você precisa entender o seguinte: com uma IA direcionada, que no caso para estudo é o Gemini Notebook, você pode aprender o que você quiser. Essa é a grande verdade, tá? Deixa eu ver se o outro slide já não está pronto para a gente mostrar aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, eu acho que é esse aqui. Tá Uhum. assim, olha cá. Acabou de sair do forno, como dizem. Olha que coisa linda. Uhum. Percebam que esse acabou de sair agora. Eu estava usando um caderno, abri uma aba para o Notebook LM para fazer um caderno, e depois que foi fazer justamente esse slide. Esse slide aqui é fruto desses PDFs. Lembra que a gente pegou os PDFs falando sobre Uhum. ida de Samuel, que os filhos dele estavam pecando, então eles queriam escolher um rei, como as outras nações, que é falando do rei Saul. Então, olha aqui, ó, eu consigo gerar aqui uma apresentação, olha, gente. É fantástico isso aqui, a qualidade dessa apresentação. Aí você vai mostrando Samuel como referência e Joel e Abias como filhos deles estavam pecando. Aí eles mostram com essa coluna aqui quebrada. Cara, é fantástico isso aqui. Caramba, ficou muito bom. Muito bom, e eu não precisei, sabe? Então aqui, ó, ele coloca dois textos. Lembra que eu pedi que é dois textos bíblicos? Ele está botando dois textos Uhum. bíblicos aqui, tá vendo? A base Uhum. bíblica. Então, claro, o que é que eu faço? Por que eu não entrego, por que eu não digo que é no mesmo dia? Porque eu paro para pegar esses textos e conferir, para Esse ver é o se ponto. tá entendendo? Para ver se tá tudo coerente. Eu nunca peguei nada incoerente, não, gente. Sempre foi. Mas eu tenho. Por quê? Porque eu tô sendo responsável por aqueles dados. Tá entendendo? Então, olha, toda vez que você vai, tem dois textos, tá vendo? Eu poderia pedir três. Então, e aqui você tem uma riqueza, cara. Olha a qualidade desse. O que me impressiona aí é isso. Esse é o que me impressiona. A qualidade. Imagine você tendo que passar mais de uma semana para gerar isso. Se o teu timer toda semana você tem um estudo, como é que você ia fazer para gerar isso? Aí então, ou você faz um negócio meia boca que não fica bom, ou você gasta 5 dias para preparar uma coisa mais ou menos e 2 para você estudar, um para estudar. Então, realmente isso vem da produtividade e ganho, né? Para quem quer realmente fazer uma coisa com qualidade. E que Então, olha, abençoa vidas, né? Que às vezes você ia deixar de abençoar exatamente. vidas porque você não ia conseguir preparar isso. É.
Então, assim, você tem aí ó, toda essa. Olha, gente, coisa muito, Ficou muito muito boa bom. aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, custo de um rei, o fim da plena liberdade. E aqui você vai trazendo. Ah, apresentou algum erro. Como é que a gente faz? Eu não quero botar recrutamento obrigatório. Eu quero obrigatório os filhos. Eu botar o filho, digamos, né? Aí o que é que eu faço aqui? Eu tô aqui nesse. Deixa eu abrir aqui esse para explicar ao pessoal. Eu Ah, não você vou. pode digitar aí? Eu posso alterar, tá? Existe uma coisa Uhum, chamada rever, certo? Aí no rever uhum. eu posso chegar aqui, favor, alterar os filhos para o filho. Ah, eu tô criando um problema. Não tem nada errado aqui, tá? Mas eu tô dizendo, digamos que eu precisasse fazer isso. Então eu Uhum. posso gerar uma apresentação revisada. É só clicar aqui, ele vai gerar toda a, o restante vai ficar ok, mas esse slide especificamente onde tiver os filhos, ele vai botar o filho. Entende? Então eu Entendi. consigo, porque esse era um grande dificultador que tinha no Notebook LM, porque ele, como gera imagem, você não tinha como editar. Agora você com o rever, você tem como atualizar, alterar e não perder todo o teu trabalho. Pô, essa informação é muito importante. Muito Não, legal. com certeza, muito bom. Isso aqui é fantástico. Assim, eu cheguei a fazer um negócio tão bom, ficou maravilhoso o slide, mas tinha lá um erro de português. E aí, cara, você como professor, você tem a obrigação de passar um. é, mas você não é professor de português, mas eu estou responsável pelos dados, então eu tenho que trazer um- uma Uhum, informação correta, né? Não tem que ter erro de uhum, português, uhum. entendeu? Então, isso Porque aqui eu não vou. quando você mostra, você passa a ser você que está mostrando, né, Iago? Mas você que tem a Isso, responsabilidade, você que está a falando por ela. responsabilidade é sua. Então, Uhum. gente, esse foi aquele primeiro exemplo que a gente fez. A gente pegou um livro, tirou um capítulo, do capítulo a gente transformou como fonte e gerou o quê? Justamente esse slide. Então, perceba como isso é muito legal, tá? Então, ó, toda a qualidade, aqui, ó. Então, assim, a base bíblica aqui do lado, certo? Se a gente tivesse mais tempo, a gente, com o passar do tempo, pode tirar isso aqui, ó. Posso tirar esse notebook LM aqui, eu posso tirar essa marca d'água, eu consigo fazer isso, entendeu? Tem toda tem outra ferramenta que faz isso. Por quê? Para você o pessoal não precisar saber que você está usando uma determinada ferramenta, entendeu? Para você poder usar uma outra marca d'água, até da Da tua sua empresa. própria empresa, de coisa, né? Entendi. Justamente, entendeu? Ou não ter, entendeu? Porque tem gente que Uhum, tem preconceito. Ah, é bom essa apresentação, mas como é de A, não confio. Tem gente que, né, tem uhum. essas neuras, certo? Mas vamos voltar lá para o outro para ver se ele fez aquele quiz que a gente falou. A gente está num caderno, vou sair aqui e vou voltar para o outro caderno, que é Sal da Terra. Lembra? Então aqui, Uhum. olha, aqui ainda está rodando um, mas o outro já tem. O quiz ele já fez. Então, percebe que ele, Sensacional, sensacional. aqui, ó, com base na metáfora bíblica, papapá, ele perdeu aqui, ó, deixa eu ver se eu sei responder. Com base na metáfora bíblica de Mateus 5,3, qual é o principal risco para o cristão que se torna insípido? Tornar-se inútil. Vamos ver se é verdade. Ele deu ok, tá vendo? É isso mesmo. Então eu Uhum. passei no teste. Então você pode fazer É. as perguntas. Então, deixa eu botar aqui para ficar melhor para as pessoas. Ah, perdão. Deixa eu botar aqui. Opa, perdão. Perdão, querido. Deixa eu. Aqui. Uhum. Vamos botar aqui e vamos abrir visualizador para a gente ver. Tá vendo? Fica melhor. As Aham. pessoas conseguem enxergar melhor. Então, quimicamente, como é que o sal NaCl, ó, a química aí entrando, hidrocarbonetos e química orgânica aqui, né? Inorgânica, sei lá. Atua na preservação de alimentos para impedir a proliferação de bactéria. Então, através de osmose, aumenta o ponto de congelamento, através de oxidação. Aqui ele já misturou química com tema, então já deu uma viajada. Mas, sei lá, Uhum. vamos botar errado aqui, vou botar qualquer coisa aqui. Não é bem isso. Aí ele diz qual é a certa. Tá? Então, Uhum. perceba como isso ajuda você a ter um conhecimento. Uhum. Uhum. Tá E você entendendo? levou um ponto aí que até
com esse estudo que ele fez um link, né, com a parte de química propriamente dito, não necessariamente você, de repente, até química podia te ajudar algum conhecimento que você fazer algum resumo com estudo que possa agregar também um conhecimento que você não tinha, você pode buscar a fonte e possa ser que tenha alguma relação, né? Ele tem 10, ó, ele tem 10 perguntas, tá? Então é assim, é interessante, cara. Por quê? Isso faz com que você estudou, você tem o conhecimento, agora você vai fazer uma revisão usando justamente essa ferramenta, né? Uma outra coisa que eu acho legal é isso aqui, ó. É o áudio, olha. Olha aqui, ó. Tá ouvindo? Gente, eu acho que tá ouvindo, eu acho que vai estar ouvindo. Eu não estou ouvindo, mas não sei se na gravação vai aparecer. Mas depois você pode mandar para mim o áudio que eu boto na edição para eles poderem escutar também. Então, veja, o que é que eu estou fazendo? Aqui, eu vou ficar treinando ou eu vou caminhar uns 25 minutos. Então, eu posso usar esse áudio para ser conhecimento passivo, Uhum. certo? Então, além do que você já fez, então você pode ver o slide para te ajudar. Você também tem um mapa mental que a gente não vai dar para a gente mostrar, porque é muita coisa, mas Uhum. assim, o que é que a gente vê aqui? A gente consegue fazer slide, a gente consegue fazer áudio, a gente consegue fazer um quiz. E Então, apresentação. Uhum. e a apresentação. Então, você vê que de uma ferramenta só, você consegue abranger muita coisa. Você consegue estudar, ter conhecimento passivo, e você expandir seu conhecimento e isso se traduzir num bom slide também, entendeu? E você conseguir fazer uma coisa bem legal, tá? Então vamos lá. Deixa eu só mostrar uma outra coisa aqui, voltando para a nossa apresentação. Deixa eu continuar aqui. Então, tá vendo aí, né? Então voltei para Uhum. cá. Então aqui, os segredos profissionais. É justamente, eu uso o Gemini para gerar o que eu quero e em cima disso eu faço o notebook LM, que agora é Gemini Notebook, para ser o cofre, para guardar as informações. Vamos fazer isso agora? Eu estava acabando de fazer aqui um trabalho, deixa eu só mostrar aqui. Vamos aqui no Gemini, vamos fazer uma nova conversa. Eu estava usando a vida de Jabez. Você já viu aquela oração de Jabez? Na Uhum. oração de Jabez, qual o texto do Novo Testamento que podemos utilizá-lo como é, 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 texto, como texto de princípios bíblicos, né? De princípio, texto um texto, vamos lá. Na oração de Jabez, qual o texto do Novo Testamento que podemos usar como princípio? Melhor. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Então, a oração de Jabez, ele vai dizer qual é o texto. Aqui é a IA mesmo, né? Abertona, certo? E aqui ele vai fazer uma correlação com Mateus. Percebe aqui, olha? Então, ó, pão nosso de cada dia nos dá hoje, se me abençoares, venha teu reino, aí meus termos ampliados. Então, ele começa a fazer uma relação entre a oração de Jabez. Eu não sei se você lembra esse específico de Jabez. Jabez foi um homem que nasceu com dores, tá? E aí, o Jabez, você tá aí, Jorge? Eu tô sim. Tá, aí veja, é porque ficou mudo, eu pensei que você tinha caído. Uhum. Não. Aí o que é que acontece? O Jabez, ele nasceu com dores, mas aí é que Uhum. tá, por ele ter nascido com dores, ele poderia ser um cara para baixo, tudo, então ele ora ao Senhor e pede para que ele seja mais importante dos homens na época dele. Então, quando você vai ler esse texto, aqui, ó, ele é muito conhecido por 4 clamores para a bênção de Deus, a ampliação do território e a presença da mão de Deus e proteção contra o mal. Porque a origem dele não definiu o destino. Tem gente que tem uma vida que não nasceu com condições de tudo e passa o resto da vida vitimando. Então, o que é que isso faz com que a gente possa ter? Que o texto do Velho Testamento, do Novo Testamento aponta justamente o quê? Que a oração de Jabez está muito ligada à oração do Pai Nosso. Então, com base nisso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto aqui e vou jogar lá no notebook ali para fazer um novo caderno, certo? Para quê? Para que em cima desse texto copiado, eu possa fazer um estudo.
certo? Uhum. Então, o que é que eu fiz? Eu usei a IA e estou voltando ela, entendeu? Então, ó, conexões bíblicas de Jabez ao Pai Nosso. Então, como é que eu ia pensar que tinha isso? A IA faz isso para o nosso lado e depois eu jogo isso e posso fazer um resumo aqui. Eu posso fazer um resumo ou eu posso fazer o seguinte, que eu acho que aqui agora é o grande pulo do gato. Eu não já tenho essa informação, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar aqui, olha. Quando eu pego aqui o Gemini, uso aqui mais uploads, eu boto notebooks, lembra? Tá vendo aí, notebooks? Tô sim. Aí, quando eu clico aqui, eu posso dizer, olha, eu quero usar o Dijabés, o que tem lá, para, favor, elabore um esboço de pregação com uma boa introdução, Ah, colocando contexto, estou. com 3 pontos, conclusão e uma boa aplicação. Ah, você está usando o caderno do notebook, gerado no Notebook LM como prompt de entrada, junto com o Como seu texto fonte, agora, como fonte no Gemini. Legal. entendeu? Não, Então, não sabia que dava pra fazer isso. cara, fantástico. Aqui tá. Eu não posso. Cara, se você. Isso é trabalho de preguiçoso. Não, não. Se você conhece o texto, você vai filtrando isso aqui. Aí o que é que acontece? Mude o foco da sua oração, pratique a apresentação direta grátis. Tem as aplicações aqui. Então você aqui está um esboço de uma pregação. Eu pego 1 Crônicas 4:10 e comparo com Mateus 6, de 9 a 13, que é o pão nosso, né? Então, o Pai Nosso. Então, assim, cara, você consegue brincar, né? Você Uhum. consegue brincar com temas diferentes. Eu fiz isso com os dois, como é que se diz? Desertos de H, do capítulo 16 e o capítulo 21 de Gênesis. Então, e aí eu fiz isso aqui mesmo que eu estou fazendo. Eu gerei o slide lá e depois eu usei novamente para gerar um esboço. Então, você alimenta pela IA, joga como fonte, que é isso que eu estou colocando aqui, ó, o cofre. Eu estou fazendo isso aqui? Uhum. Eu tenho um cofre. Uma coisa que é legal também você não compartilha pasta? Uhum. Eu posso Sim. compartilhar também o IA. Isso aqui eu vou deixar para mostrar depois para vocês. Mas eu posso chegar aqui e compartilhar essa pasta aqui, ó. Essa pasta aqui da IA, eu posso compartilhar ela. Eu Ah, é? tenho. Pode compartilhar esse resultado que Pode, gerou? pode sim. Ah. Entendeu? Então você consegue fazer aqui ou compartilhar, tá vendo? E aqui eu posso dizer com quem eu quero compartilhar. Eu posso pegar o teu e-mail, não compartilhar uma pasta? Eu posso Uhum. compartilhar um notebook para você olhar. Então eu posso usar Entendi. aqui Jorge, tal, e você vai ver. Quando você abrir o seu notebook, ele vai estar lá só como leitura. Interessante, Entendi. né, cara? Uhum, uhum. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá bom? E aí, voltando para cá, para a gente terminar, que a gente já está quase no final, Uhum. aí aqui a gente vai ver aquela questão do áudio que a gente já mostrou, as duas vozes ultra realistas, discutindo seu material, tom de bate-papo. Tem gente que está fazendo o quê? Está usando um vídeo e está usando esse áudio aqui, baseado na mesma fonte, e você vai colocar isso no YouTube. E você não precisa apresentar, não precisa aparecer seu rosto, nada. É só Quer dizer que. sincronizar. Você pode pegar aqui, olha, aqui dentro do Notebook LM, você consegue fazer vídeo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui que é vídeo. Cartões, mapa mental. Aqui é gerar podcast. Aqui, vídeo. Tá vendo? Uhum. Eu posso gerar um vídeo aqui. Nesse caso, pode gerar o vídeo já com a fala dele, já gerar se você quiser, pode subir Você direto vai ter que para rede juntar. Tem que social. fazer a edição para juntar o vídeo, entendeu? Com o áudio. Mas quem Uhum. trabalha com edição, isso aí é mesmo que brincar, né? Entendeu? E tem tem LLMs também, tem IA generativo, você pega o próprio áudio comentado que ele gerar aí e ele gera a Isso, relação do áudio com vocês, né?
Isso. Aí é a gosto do freguês. O que é que fica melhor, meu áudio ou meu vídeo? E aí Uhum, você pode trabalhar com uma coisa. Mas assim, você tem esse estúdio aqui, ele deixa você muito, muito, muito enriquecido com esses artefatos, entendeu? Então é muito bom. uhum, Eu, particularmente, cada vez que eu mexo, eu fico impressionado, né? Então tem isso aqui, aí tem regra de ouro, ele não inventa, ele reporta. Então o Gemini só responde com base nos arquivos que você colocou lá dentro. Ó, esse aqui tá com erro, ó. Percebe que você tá errado aqui? Eu nem tinha uhum, visto. Era o uhum, você pode pegar esse você e entrar lá no notebook LM e alterar você e botar aí certinho. Olha, foi um erro que eu nem vi. Mas é bom uhum, que as pessoas vejam isso aqui para ver que é uma coisa feita realmente sem. Eu nem vi isso aqui. Eu até uhum, ajeitei algumas coisas com notebook para Gemini Notebook, uhum, notebook LM, mas nesse caso aqui, você tem que entrar no rever nesse slide e tirar VCE e botar você. E aí fica uhum. bem perfeitinho. Ok? E aqui Sensacional. termina. Sinta a diferença da sua rotina hoje. Escolha um assunto, suba seu primeiro PDF ou vídeo e faça o teste. Essa é a ideia. A gente poder utilizar isso no nosso dia a dia e ver quanto a gente pode aprender e ensinar. E ensinar é aprender. Vou aproveitar, já encerrando, né? Já aproveitando, só for depois fazer só mais uma pergunta. Então, essa aqui é a penúltima pergunta. Uhum, Já que você é a pessoa que bastante usou, eu longe de usar com todas essas características, particularidades que você falou, e não usei também tantas vezes como você. uhum. E quanto tempo o notebook ele economiza o seu dia para você realmente se concentrar no estudo, você se concentrar, poder pegar até mais palestra? Quanto ela realmente você consegue trazer para quem nunca usou? Você consegue tentar fazer algum tipo de métrica para as pessoas ver o quanto elas podem economizar do tempo delas para poder se dedicar ao estudo, à oração, outras coisas? Jorge, eu diria. Veja, Jorge, que eu acho que isso pode gerar? Por exemplo, se eu tinha gastava 3 a 4 dias para fazer um slide, hoje eu só gasto um dia, então eu tenho uma semana toda para preparar, e principalmente quando você está como professor, você sabe que a gente tem outras atividades, então o Uhum, ganho vamos dizer, se eu gastava 4 dias, 3, 4 dias, hoje eu só gasto um dia, que na verdade nem é um dia. Se eu uhum, tiver tempo de revisar no mesmo dia, isso vira 2 horas. uhum, Porque assim, eu fazia slide de 15 slides, 15 a 14 slides, porque também ficar muito grande você acaba não conseguindo, né? uhum. Fazer muita coisa, né? Mas, aqui voltou. Mas assim, o que é que a gente percebe? Que a gente tem um ganho absurdo de mais de 50% do teu tempo. Isso é muito importante, muito mais do que isso, porque você tem tempo mais de estudar, você tem tempo de pesquisar, se não tem um outro livro que você pode falar sobre isso, você pode pegar o teu, vamos dizer, o resultado do teu trabalho e você ir para cada ponto, que é o que eu faço muito. Eu, por exemplo, eu pego e encontro uma introdução. Aí eu vou lá naquela introdução e vou descer mais a detalhe. Vou verificar algum termo, se está ok. Por exemplo, quando eu fui ver aquele texto de H que está no capítulo 21, eu uso muito porque ele é um case bem legal. O que é que aconteceu? Eu fui ver arco. No capítulo 21, diz que H deixou seu filho a um arco, uma distância de um arco. Quanto é um arco? Aí eu fui lá e pesquisar que o arco é de 100 a 150 metros. Então você já traz mais riqueza. Por quê? Porque você teve tempo de estudar, você teve tempo de ler o texto de novo. Que uma das coisas que eu aprendi é muito o seguinte: quanto mais vezes você lê o texto, mais você extrai dele verdade. Certo? E detalhes que fazem com que você enriqueça. Outra coisa, o deserto de Sur foi o primeiro, o segundo foi o deserto de Beceba. O deserto de Sur, ele é na direção do Egito. O de Beceba ele não era um deserto que ela não conhecia. Aí você vai explicar que, como no primeiro deserto, ela saiu, tomou a atitude de sair da casa de Abrão. Então ela foi para um deserto que ela conhecia. O deserto de Sul era o deserto no caminho do Egito. Então,
Isso tudo você vai pesquisando e vai atrás, entendeu? Quando você não tem tempo, você vai falar e vai falar feito papagaio. Entendi. Perfeito. E eu só queria agora fazer uma pergunta. E antes de eu fazer só um comentário, eu vou fazer a última figura para encerrar. Pegar o que você falou aí. Foi esses dias no médico com a minha esposa e eu queria. A gente tinha uma hora para ser atendido pelo médico. Eu e a minha esposa estava justamente querendo saber informações do problema que ela tá. E a gente queria conversar, só que ela levou um monte de exames, e o médico anotando a fichinha, anotando, anotando. Sei que passou 40 minutos, eles falaram, Antônio, virar a fichinha, pegava outro exame de sangue dos anos anteriores, foi anotando. Eu falei, como é que ele vai analisar tudo isso depois? E eu nem queria interrompê-lo, porque se eu interromper, você podia anotar errado. E a minha pergunta é, como é que ele ia analisar, ele na cabeça dele, só com as fichinhas, analisar os comparativos, né, dos outros anos? Agora, se ele usasse aqueles 40 minutos, deixasse a IA fazer o que ela tem de melhor e ela ficasse respondendo, eu não queria fazer tantas perguntas a ele quer olhar no nosso olho, nos ajudar, nos direcionar, até a IA, de repente, observar coisas que ele nem ia conseguir observar naquele momento para poder. Tá vendo? O sangue mudou, tá vendo a diferença que deu? Eu acho que a gente tem que olhar isso. Até dar insights para eles na hora da consulta, ele Com podia dar. certeza. Então, liberava o tempo dele para me ajudar. Então, mais ou menos o que você está falando aí, né? Não é Eu, tô, uma eu, relação? eu vou te falar de um projeto que eu estou participando na empresa. Para não falar, para não expor muito, eu vou só falar o que, para não falar empresa, para não, né? Mas assim, o projeto se corresponde à observabilidade. O que é isso? No ambiente de infra, você tem comportamentos parecidos antes de haver um incidente, certo? Então, o que acontece? A IA vai ajudar a identificar quando o cenário está perto para acontecer. Então, o que isso vai nos dar como ferramental? Se eu sei que toda vez quando vai acontecer um incidente, determinado ponto, determinado comportamento acontece, concorda que eu me antecipo e já sei quais são os cenários e já consigo ver quais são os possíveis soluções. Então, cara, é fantástico você utilizar a IA para poder gerar valor em áreas que não podia se gerar valor. Entendeu? O Você ser era sempre humano não reativo. consegue, né? Não consegue. Você sempre era reativo. Agora você vai ser proativo. Você está entendendo? Então, assim, a Uhum. mesma coisa era o médico. Imagine se o médico chegasse, aí ia pegar, tinha os últimos, vamos lá, há 2 anos a tua esposa está lá como cliente dele, né? Como paciente. Então, ela iria pegar os últimos 3 ou 4 exames e comparar e verificar o que é que está dando fora da curva, ou um dente Uhum. quebrado, ou alguma coisa, entendeu? E assim, Uhum. isso vai fazer com que ele aponte uma coisa que não tinha, entendeu? E Uhum. até, poxa, e o próprio IA vai sugerir quais são os possíveis exames que ele precisa fazer para poder tirar uma dúvida. Cara, é fantástico, tá Uhum. entendendo? E no médico não vai deixar de ser médico, o médico não vai ser menos, Esse é esse é o não, ponto. não vai, cara. Ele apenas vai ter mais informação e informação mais assertiva, que é isso que também. Isso é na área de gestão de projetos, isso é na área de tecnologia mesmo, usar a IA. Você não vai deixar de ser gerente de projeto porque ele vai trazer situações, por exemplo, eu quero saber quais seriam os cenários de risco para um determinado, quais são as respostas de um risco para determinados cenários. E aí a IA vai trazer para você. Aí você vai filtrar, cara, isso aqui faz sentido, não. Isso aqui tá. Mas isso vai te dar uma capacidade de enxergar coisas que você não enxergaria. Claro que o profissional, quando ele é sênior, quando ele tem uma senioridade, ele consegue identificar isso com facilidade. Mas concorda que tem coisa que ela vai te dar uns insights. Poxa, eu não tinha visto isso ainda. Esse cenário eu não tinha pensado. Então, isso facilita também. E você vai ficando cada vez. A IA vai te estimulando também a enriquecer isso. O que eu discordo muitas vezes é que alguns profissionais estão preguiçosos. Eles precisam usar a IA para ser produtivo, mas ele não pode perder a sua, vamos dizer, a sua capacidade de criacional, entendeu? De ter Uhum. ideias, de ser, entendeu? Agora, claro, tem horas que a gente, poxa, como é que seria isso aqui? Depois que você vai tentar e não consegue, a IA realmente vai te ajudar e muito a destravar, às vezes, alguma coisa que está ali, né? Pendurado, né? Uma ideia, uma palavra que está faltando, entendeu? Uhum. Então, mas Para muito entrar bom. no encerramento, obrigado. Para entrar no encerramento, a gente falar.
Se você tivesse apenas um minuto para convencer alguém a experimentar o Notebook LM, que é o novo Google Gemini, é isso? É Gemini Notebook. Gemini Notebook, o que você diria? Gemini Notebook, na verdade. Gemini Notebook, né? Gemini é Gemini Notebook, perdão. Então, se você tivesse apenas um minuto para convencer alguém a experimentar, o que você diria? E a gente encerra Olha, aqui. você vai ter informações, você vai poder estudar como nunca. Você pode conhecer tudo. Então, não perca essa oportunidade. Eu diria assim, que ele vai conseguir organizar suas ideias para você estudar. Também é outra coisa. Quando você bota de caderno, você vai botar assuntos, né? Então, Uhum. eu estou fazendo uma certificação de SAP, então eu vou estudar tal tema, tal caderno e tal. Isso estou falando muito da minha própria realidade, que eu estou fazendo isso. Então, o que é que acontece? Eu consigo separar cadernos por assuntos, né? Então, isso facilita muito a tua vida, você fica organizado. Como pastas, você vai ter cadernos, e aí você consegue gerar aquelas informações, e depois você brincar entre elas, né? Hum. E o fato de você poder, eu já passei mais de um minuto, mas o fato de você poder fazer quiz e relatórios simulados, cara, isso é fantástico. Isso vai te estimular assim, de uma forma esplendorosa, entendeu? E quem gosta de fazer apresentação, não tem slide melhor. Gente, eu acabei de gerar um slide agora sobre teocracia. O negócio foi fantástico, gente. Pelo amor de Deus. É impressionante. Todo mundo que vê diz, cara, isso gerou na IA. Por quê? Porque é muito bom. É muito bom. Sobre fazer o pedido certo, ter um conhecimento sobre avaliar, fazer as correções, como você ensinou aí que precisa, as correções caso necessária, ficou um Isso. trabalho fantástico. Fantástico. E você impressiona. O teu chefe fica impressionado. Você quer impressionar seu chefe. Aprenda o Notebook LM, que é o Gemini Notebook. Aprenda. Aprenda. Isso é muito importante. Maravilhoso, maravilhoso, Samuel. Gostei muito do nosso bate-papo. Eu aprendi muito, acredito que nossos ouvintes do podcast também aprenderam muito. Mais uma vez agradeço pelo seu tempo, por essa disponibilidade. Acredito que possa abençoar muitas pessoas, professores, estudantes, como você falou, que querem conhecer mais, querem usar isso para o seu estudo, e para pastores também, né, para poder É preparar e verdade. saber a utilização, né? Saber utilizar. Primeiro, as pessoas não utilizam, às vezes, por medo, por desconhecer. E as informações são valiosas para as pessoas. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus continue te abençoando e te usando, Samuel. Muito obrigado. Valeu, Foi muito querido. Deus bom. abençoe. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.